Sejam bem-vindos a mais um CryptoQ, o seu podcast sobre criptomoeda, blockchain, Bitcoin. Eu sou o Chico Rezende e comigo aqui, Rod Dio. Muito feliz de estar aqui em mais um episódio do CryptoQ. E Júlia Mendonça. A Júlia Mendonça não está aqui conosco hoje, está viajando, Rod. Olha que vida boa. Ô, queria eu, hein? É a magnata das criptomoedas, Júlia Mendonça, curtindo a África do Sul, mas está de volta na quarta-feira que vem, hein? Hashtag volta Júlia. Eu, como estava conversando com você, o público não sabe, estou me envolvendo mais nesse mundo da criptomoeda. Estou estudando, vi um filme, estou lendo um livro e me veio aqui na cabeça quem é Satoshi. Você já falou que era um grande mistério, mas eu fui mais para dentro aí das teorias e realmente ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe, Chico. É o grande mistério do Bitcoin, grande mistério do mundo das criptomoedas. Quem é Satoshi Nakamoto? E por isso, Rod, que hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Quem é Satoshi? Quais são as grandes teorias envolvendo ele? Quem deve ser esse homem? Você tem a sua aposta, Rod? Cara, eu não tenho uma aposta. Tem algumas possibilidades ali. Hal Finney, eu acho que tem grande chance de ser, mas não me arrisco a dizer não. Pois é, eu vendo o documentário Banking on Bitcoin, que tem no Netflix, inclusive, me chamou muita atenção esse negócio do Hal Finney aí, que pra quem não conhece, o Hal Finney foi um dos primeiros, foi na verdade a primeira pessoa que recebeu um Bitcoin, não foi isso? Isso, exatamente. Primeira transação de Bitcoin foi pra carteira dele. Quando o Satoshi mandou lá pro grupo a ideia do Bitcoin, ninguém botou muita fé, ele foi um dos únicos que achou maneiro, e por isso ele começou a se envolver com o Satoshi, trocando essa ideia com ele. Tem vários e-mails que eles trocaram, mas uma coisa que eu achei curiosa no filme, Rod, você viu esse filme também, você que me indicou, né? Vê. Foi que eles estavam falando que no white paper do Bitcoin, eles citam vários outros projetos envolvendo dinheiro digital, menos um, que é o do Nick Szabo, que é o BitGold. Que é justamente, praticamente, a mesma coisa que o Bitcoin. Será que é pra não indicar nada pra ele? Pois é, e mais curioso que isso, eu achei que tem uma mensagem do Nick Szabo falando: e aí, alguém me ajuda a fazer esse código aí? Então tem muita gente que acredita que o Hal Finney ajudou ele a fazer o código porque ele não tinha capacidade, e juntos eles são o Satoshi. O que você acha dessa teoria? Eu acho que é bem possível. E vou te deixar mais uma pulguinha atrás da orelha. Toda carteira do Bitcoin começa com o número 1, né? E depois, algum código aleatório, né? Sabe qual é a carteira inicial do Bitcoin? Ela tem 1NS. Nick Szabo. Será, Rod? Será? E ele também foi muito inteligente. Ou ele, quem é o Satoshi, né? Quem foi muito inteligente de pular fora também, né? Ele provavelmente deve ter investido em Bitcoin, deve ter outros Bitcoins ali. Porque quantos Bitcoins o Satoshi tem na carteira dele? 1 milhão? 1 milhão, praticamente 1 milhão. Assim, abrir mão de 1 milhão de Bitcoins, a pessoa tem que ter um dinheirinho ali guardado também, né? É, mas ele pode ter minerado, né? Na época que não tinha nada, em outras carteiras e tal. Pois é. Ainda ter ganhado um dinheiro. E até pro futuro do Bitcoin, pro conceito, assim, ter não saber quem criou, porque aí poderiam correr atrás da vida do cara e descredibilizar a moeda por causa do cara. É bom. Esse mistério é bom pra moeda. Esse mistério é bom e eu acho que também é bom porque mostra que a moeda não tem dono, né, Roger? Exatamente. Não é a moeda do Elon Musk, do Bill Gates, do Rod Dio. É a moeda sem dono, que é o grande objetivo, não ter um centralizador. Eu achei muito interessante que eu te mandei uma matéria, Rod, como o governo americano teria descoberto quem é o Satoshi, usando o estilometria, que é uma coisa que você vê como uma pessoa escreve e você procura textos parecidos, e eles conseguiram fazer um match e encontraram o Satoshi. Eles estavam preocupados. Quem teria criado esse negócio? Pra que serve esse Bitcoin? Mas não é confirmado isso, né? E quem que eles acharam que era? Não, é anônimo. Não se sabe. Ah. Foi uma matéria que saiu na Medium. Eles descobriram, mas não divulgaram. Descobriram, chamaram pra conversar, viram que o cara também não era terrorista, não era russo, não era chinês. E outra coisa que eu achei interessante é que muita gente que trabalha com japoneses fala que o código do Bitcoin não tem nada a ver com o código que os japoneses costumam escrever. Porque muita gente acha que Satoshi é um japonês, né? Pelo nome. É, pelo nome. Mas, Rod, tem outras teorias também aí sobre quem é Satoshi, de onde veio. Eu sei que sabe várias. Então, tem umas teorias muito malucas. Que eu acho que o mais legal... Tipo, tem várias teorias sérias, como essa do Nick Szabo, Hal Finney, o Craig Wright, que já falou que é ele. Mas eu gosto mesmo dessas teorias muito loucas, teorias da conspiração,
essas coisas mais absurdas que eu acho que vai ser o foco desse episódio hoje. As teorias mais malucas de quem é o Satoshi Nakamoto. Então vamos lá, Rod. Teoria número 1. Satoshi Nakamoto é uma inteligência artificial. Muitas pessoas acreditam que a tecnologia por trás do Bitcoin é muito avançada para uma pessoa sozinha ter desenvolvido. Seria necessária a colaboração de diversos especialistas em tecnologias diferentes, de diferentes áreas, e isso seria um trabalho difícil e demorado. Por isso, algumas pessoas acreditam que esse trabalho pode ter sido realizado por uma inteligência artificial avançada. E Satoshi Nakamoto seria o nome desta inteligência, Chico. Ô, Rod, posso ser sincero, Rod? Pode? Não duvido. Eu também não duvido, não. Dizem que a CIA tá 20 anos à frente da tecnologia que a gente vive no nosso mundo. Porque tem coisas lá que a gente nem sabe que existe. Não sei se tem um robozinho lá que faz essas coisas. De repente tem, né? De repente. Não foi no Facebook que eles tiveram que desligar 2 computadores da tomada porque estavam conversando entre eles? Não sei se foi no Facebook, mas teve alguma coisa assim de inteligência artificial. Eles desenvolveram uma linguagem própria e começaram a conversar entre si e ninguém conseguia decifrar o que era e precisaram desligar as inteligências com medo de sei lá o que eles estavam falando ali por trás. Quando a gente precisa, Rod, tirar da tomada do computador é porque alguma coisa tem. Não duvido que foi a inteligência artificial que criou. Essa teoria, ela diz mais um pouco mais ou menos baseado nisso aí que tu falou, Chico. Ih, rapaz. Ó, as inteligências artificiais estão surgindo e ficando cada vez mais úteis em nosso mundo. Hoje temos inocentes aspiradores de pó autônomos, assistentes virtuais que nem sempre entendem o que queremos, mas imagina só quando esses assistentes puderem ligar para o seu dentista e agendar uma consulta para você. E por mais incrível que pareça, já acontece, Chico. Não sei se você viu o assistente do Google ligando e marcando um cabeleireiro. Eu vi, o que eu achei perturbador é que ela, às vezes, ela dá uma errada e continua, né? Mas gaguejar. Parece humano mesmo, né? Tipo assim, eu acho que até de propósito, pra ficar mais natural. Não, exatamente. Então, daqui a pouco. Será que eu tô falando com o Rod? Não sei. Talvez não. Talvez seja que o Rod tá lá curtindo a vida no cinema e a inteligência artificial que o Rod criou lá no La Fênix tá falando com a gente. Não sei, pode ser. E a teoria diz ainda, Chico, que para que essas inteligências artificiais possam interagir entre si e formar uma rede, se comunicar e principalmente transacionar, elas precisam de uma moeda única, que possa ser utilizada entre elas e também que seja de confiança e utilizada pelos humanos. Daí a motivação para criar o Bitcoin e o blockchain. Roger, então os computadores não só criaram o Bitcoin, como estão usando o Bitcoin dinheiro, estão trocando dinheiro. Sim, para transacionar entre eles. E a gente não fica nem sabendo. Rapaz, parece Men in Black, que tem aquele mundo dos ETs que a gente não sabe que existe. Como a gente falou no começo, a carteira do Satoshi até hoje não foi mexida. Possui 1 milhão de bitcoins parados, né? Ela tá aguardando o momento em que as inteligências artificiais vão precisar desse dinheiro para começar o seu plano de dominar a sociedade humana. Aí, calma aí, Roger. Aí tá me deixando com medo, Roger. Calma aí. Vamos com calma. O dinheiro tá parado lá, só esperando o momento certo para ser usado, esses 1 milhão de bitcoins. Eu vou vender meus bitcoins, então. Não quero contribuir para isso, Roger. Tô com medo. E muita gente diz que isso já começou. Transações de bitcoins entre inteligências artificiais já estão ocorrendo. Estão registradas no blockchain, mas a gente ainda não identificou. Nem vai, porque além da questão da dificuldade de identificar os donos de carteiras, né, devido ao anonimato do blockchain, as teorias dizem que as inteligências já conversam entre si em chats privados impossíveis de serem hackeados por seres humanos. Que foi o que você falou daquela inteligência artificial que foi tirada da tomada. Rod, você tá me obrigando a passar pra próxima teoria, que eu não quero mais falar desse assunto, Rod, tô com medo. Eu tô de frente pro meu computador aqui, ele tá me olhando de forma estranha. Já tampei meu webcam com adesivo aqui, mas sabe o que me assusta mais que isso, Rod? O quê? É que a próxima teoria também envolve uma pessoa que muita gente acha que é alienígena. Dizem que o Satoshi Nakamoto é um empresário bilionário Elon Musk. Ih, essa aí é legal. Será que o Elon Musk, pô, além de ir pra Marte, o cara ainda criou a moeda que vai tomar conta do mundo aí? Cara, eu sou muito fã do Elon Musk. Pra mim, ele é o cara que vai ficar marcado nos livros de histórias como uma das principais pessoas da nossa época. Um dos caras que mais influenciou a evolução da espécie humana na época em que viveu. Pra mim, esse cara vai ficar marcado na história. E quem sabe, por ter inventado o Bitcoin também, segundo essa teoria. Concordo. Pra quem não sabe, né, o Elon Musk, ele criou o PayPal no começo dos anos 2000, vendeu, fez uma grana, né? Ele é o fundador da SpaceX, que é responsável por criar os primeiros foguetes reutilizáveis, que era um grande problema da NASA, que ficava muito caro criar foguetes sempre, porque você sempre perdia o foguete inteiro. E ele conseguiu recuperar os foguetes, ele pousa os foguetes depois de lançar. Ele é criador da Tesla,
responsável pela evolução nos carros elétricos e autônomos, da SolarCity, que criou telhas para casas, que estão também placas solares e são mais baratas que telhas normais. Ele tem a Boring Company, que está fazendo esses túneis hiperloops, hyperloops, para transportes ultra rápidos nas cidades, para resolver o problema de trânsito e deslocamento nas cidades. Vai num túnel a vácuo para transporte de pessoas, e também tem uma que desce o carro, tipo, estaciona o carro, teu carro desce, entra num trilho e vai. Também ele tá criando um Neuralink. Isso eu não conheço. Que é pra fazer o upload do seu cérebro pra uma máquina. Mentira! Sério? Rod, é uma pegadinha esse programa. Você tá me deixando com medo, Rod. Calma aí. É Black Mirror agora? A gente vai fazer um upload do nosso cérebro pro computador já? Pra armazenar suas memórias, cara. Meu Deus do céu. Ele criou o Bitcoin, eu não duvido, Rod. Deu pra ver que o cara é inteligente, né? Ele tem um QI bem elevado, um cara capaz de criar tantas coisas, um empresário serial. Seria ele capaz de criar o Bitcoin? Eu acho que tem chance, hein, Chico? Eu não duvido, Rod, mas ele teria essa capacidade de fazer, assim, programação, como é que é? A galera diz assim, ó, porque alguns indícios, né? O white paper do Bitcoin, ele foi escrito por alguém com um profundo entendimento de economia e de criptografia. O Elon Musk tem um passado com economia e escreveu softwares financeiros como o PayPal e o X.com. Outro indício é que o código-fonte do Bitcoin foi escrito por alguém especialista na linguagem de programação C++. E o Elon Musk parece gostar muito dessa linguagem, porque ele insiste em usá-la nas suas empresas, como a SpaceX. Ô, Rod, sabe uma coisa que eu não duvido de ser o Elon Musk? Vou te explicar por quê. Porque ele é um cara que, a impressão que eu tenho dele, não sei se você concorda comigo, é que ele olha o mundo do jeito que tá e fala, cara, dá pra melhorar isso. Porra, essa porra do foguete, não faz sentido você pegar um foguete e jogar no lixo. A mesma coisa a gente pegar um avião que eles falam, né? Você vai viajar até São Paulo, chega lá, o avião pousa em São Paulo e é destruído. Não faz sentido. Exatamente. E aí ele deve ter olhado pro dinheiro e falou, ó, a forma como o dinheiro é feito não faz sentido. Deixa eu criar aqui um novo modo de fazer dinheiro, mas pra não ficar ruim pro meu lado, eu não vou nem botar meu nome. E resolver um problema que ele acreditava que existia. Não duvido. Uma questão agora pra você resolver. Eu tô quase convencido, mas eu li numa entrevista que ele falou que não tinha Bitcoin. Então, ele pode ter deletado a chave privada dele, porque isso é o que o Satoshi faria, entendeu? Pelo bem da moeda, da evolução, ele jogou fora a chave privada dele e não quer aqueles 1 milhão de bitcoins. Fora que também pode ter escondido, né? Porque o Elon Musk, vamos ser sinceros, não precisa, né? Fora isso, né? E tem outra coisa bizarra aqui que um usuário no fórum do Reddit percebeu, que ele acredita que o Elon Musk seria o tipo de pessoa que criaria um pseudônimo, né, o Satoshi Nakamoto, que é um anagrama para a seguinte frase: So a man took a shit, que seria em português, um cara cagou. Não, olha, Rod, eu por enquanto estou convencido com as duas. E eu vi uma entrevista dele em 2014 também, que perguntaram do Bitcoin, ele ficou meio sem saber o que falar. E ele sempre sabe o que falar. Olha só, Rod, tô confuso, cara, tô confuso. Então, ele quer disfarçar, né? Nessa entrevista ele ficou meio gaguejou assim pra falar sobre Bitcoin, tipo assim, caraca, não posso me entregar, não sei o quê. O link dessa entrevista aí vai estar aí na descrição aí, no post do episódio. Então quem quiser ver o Elon Musk dando uma gaguejada pra falar sobre o Bitcoin, vai lá nos comentários, nos links da descrição aqui. E lembrando, Rod, quem quiser falar com a gente é só mandar um e-mail também. Agora a gente tem nosso próprio e-mail que a gente tá chique, Rod. É contato@cryptoque.com.br. Manda pra gente a sua própria teoria, manda sugestões, críticas, manda o que você quiser pra gente relacionado a criptomoeda que a gente vai mandar ver. Rod, tem uma questão aqui pra você, cara. Manda aí, Chico. Olha só, eu já li em vários lugares que muita gente acredita que o Satoshi seria um grupo de pessoas que se uniram, cada um trouxe um pouquinho e fizeram essa pessoa anônima e criaram o Bitcoin. Mas existe uma teoria que, na verdade, Satoshi é um grupo de empresas. Que história é essa? Ah, essa eu vi também. Então, seria, na verdade, um grupo de empresas de tecnologia. São 4 gigantes asiáticas que se juntaram para criar o Bitcoin. Elas seriam a Samsung, Toshiba, Nakamichi e Motorola. É o Sa de Samsung, o Toshi de Toshiba, o Naka de Nakamichi e o Moto de Motorola. Juntando isso, Satoshi Nakamoto. Exatamente, Chico. Será que essas 4 gigantes da tecnologia foram as criadoras do Bitcoin? É tudo asiático, né? Então tá todo mundo ali na mesma galera. Deve ser amigos, esses presidentes aí. Os CEOs devem todos se conhecer.
Mas essa por enquanto tá perdendo pra mim, Rod. Eu não levei muita fé nessa, não. Tá mais pro Elon Musk ou mais pro inteligência artificial? Olha só, Rod, inteligência artificial não quero nem falar que eu fiquei com medo. Eu tô por enquanto no Elon Musk. Então vamos pra próxima. A próxima, eu tenho mais medo ainda, que o Satoshi Nakamoto seria uma agência de inteligência americana NSA. Algumas pessoas elas sugerem que seria até a CIA, né, ou a NSA, uma das duas agências, elas que estariam por trás da criação do Bitcoin. E eles perceberam, né, que a tradução literal do japonês para o nome Satoshi Nakamoto seria algo como inteligência central. O que não foi muito esperto, né? Se for verdade a criação da CIA ou da NSA, botar um nome que significa isso, né? Mas eu acho que o verdadeiro Satoshi deve ter posto por causa disso o nome, de repente. Pode ser. Então, ninguém nunca encontrou pessoalmente com o Satoshi, né? Então, certamente, essa pessoa, o Satoshi, tem treinamento da inteligência para nunca ter sido detectado. Coisas que os agentes dessas agências, da CIA, do NSA, têm treinamento, né? Para não serem identificados. Então, algo que o Satoshi fez muito bem. Ele nunca apareceu pessoalmente para ninguém, só por comunicações digitais e nunca foi identificado. Eu tava lendo sobre o Silk Road, que é aquele site underground, né, que vendia drogas, que fez muito sucesso, foi um dos grandes responsáveis pela ascensão do Bitcoin. E uma das formas que as autoridades americanas encontraram o Ross Ulbricht foi que ele, antes do site fazer sucesso, ele tava fazendo propaganda, tava comentando sobre o site em fórum, então o pessoal começou a olhar no passado e ver quem começou a falar desse assunto. E o Satoshi não cometeu esse erro, né? A não ser que seja o Nick Szabo, né? Chico, o Satoshi não deu-se mole. O Satoshi só falava coisas sobre Bitcoin, não deu nenhuma brecha sobre nenhum outro assunto, então ele sabia o que estava fazendo, cara. E soube se retirar na hora certa, né? Do nada ele passou adiante, quando viu que a máquina tava funcionando, ele, sumiu. E você sabe qual foi o momento que ele sumiu? Você tem noção? Quando, Rod? Conta pra gente. Um pouco depois que o Julian Assange, do Wikileaks, né, começou a aceitar Bitcoin como pagamento, já que os governos bloquearam o pagamento em transferência em moedas normais pro Wikileaks. E o PayPal também foi proibido, parou de mandar, né? O próprio Satoshi Nakamoto aconselhou que o Assange não utilizasse o Bitcoin para receber pagamentos do Wikileaks, porque isso ia causar uma exposição demasiada para a moeda que ainda não poderia aguentar essa pressão. Falou que tava cedo, né, pra tomar essa porrada do governo, né? Tava cedo para essa exposição toda. E pouco depois disso, Satoshi saiu de cena. E Chico, agora você vai ficar chocado. O Bitcoin usa PRNG, que é um programa de criptografia para gerar essas chaves seguras, que é o mesmo programa que a NSA usa. É a mesma tecnologia, Rod? Usa a mesma tecnologia que os caras da NSA usam para gerar as chaves seguras. Meu Deus do céu. Ô, Rod, veio lá de dentro, será? Será que foi a CIA ou a NSA que criaram o Bitcoin? Rod, talvez não tenha sido a NSA ou a CIA, mas talvez seja alguém que estava ali dentro, né? Algum funcionário, alguém com acesso a esse tipo de tecnologia. Pode ser também, é uma possibilidade. Rod, antes da gente ir na nossa última teoria, que pra mim é mais forte, eu queria perguntar uma coisa pra você. Você acha que o Satoshi um dia vai voltar? Vai dar entrevista, vai aparecer, ele vai falar, eu sou o Satoshi? Ou só quando morrer que o pessoal vai falar, ele que era o Satoshi? Eu gostaria muito de saber quem foi o Satoshi, ou quais foram as pessoas, né, o grupo de pessoas que criou o Bitcoin, mas eu acho que pela filosofia da coisa a gente nunca vai saber. Porque assim, até porque, se alguém aparecesse aqui falando que era o Satoshi, você ia acreditar? Eu ia acreditar se tivesse provas, como a gente tem da próxima teoria, né? Temos. Tem a profecia, né, Rod? A profecia. Essa é a mais estranha. Nem sei, né? Se bem que todas elas são estranhas, né? Não sei, Rod, eu acreditei em todas. Rod. Todas são possíveis, Chico? Rod, tudo é possível aqui nesse mundo, não sei. A quinta teoria é que o Satoshi Nakamoto é um ser celestial, parte da profecia da data limite de Chico Xavier. Pô, brasileira essa, hein? Explica, Rod, explica, que eu fiquei confuso até no título. Então, pra quem não sabe, o Chico Xavier, em 1969,
confidenciou aos seus amigos mais próximos que, por ocasião da chegada do homem à Lua, olha aí, já tá ligando com Elon Musk também, Olha, em 20 de julho de 1969, aconteceu uma reunião com as potências celestes do nosso sistema solar para verificar o avanço da sociedade terrena, porque eles estavam preocupados principalmente com a tecnologia nuclear utilizada na Segunda Guerra Mundial. E eles decidiram, a pedido de Jesus Cristo, olha assim, Jesus Cristo, o próprio, o próprio, chegou na reunião e falou, galera, deixa eu fazer um pedido pra vocês aqui na boa. a galera lá da Terra, gente boa. O que ele falou? Ele pediu uma concessão à humanidade de um prazo de 50 anos para que ela evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. Ou seja, ele virou e falou, galera, vamos dar 50 anos pros moleques, deixa eles lá, tá tranquilo, tá comigo. Estão crescendo. E liberaram. Só que o que aconteceu? Então, tinha duas possibilidades, né? Eles concederam isso, né? Se a gente chegasse, né, nesses 50 anos, né, na data limite, que é dia 20 de julho de 2019, ó, quase um ano e um mês, hein? Tá chegando. A humanidade estaria, a partir de então, pronta para entrar em uma nova era de sua existência. E feitos magníficos seriam verificados por toda parte. Inclusive, os nossos irmãos de outros planetas estariam autorizados expressamente a se apresentarem pública e oficialmente para os habitantes da Terra. E até ET conversando com a gente aqui, hein? Daqui a um ano, então, um ano e um mês, vai rolar ET, Rod, é isso? Isso se a gente não tiver uma terceira guerra mundial, né? Até lá. E o Trump? Ih, meu Deus do céu. Então, Chico, se o Trump não deixar e a gente tiver uma nova guerra mundial, uma terceira guerra mundial, com utilização de bombas nucleares, nosso mundo entraria numa nova era glacial. Boa parte da população seria extinta e teria uma era de muito sofrimento coletivo e individual para a humanidade. Vamos torcer para que isso não aconteça, Trump. Ajuda a gente. Rod, só pra eu entender melhor. Se não tiver guerra, vai rolar ET. Se tiver guerra, ferrou a gelo, é isso? Exatamente. Rod, qual foi, Rod? Começou com inteligência artificial. Já fiquei com medo. Aí depois foi o Elon Musk. Depois foi a CIA olhando pra gente. Rod, mas eu tenho uma pergunta pra você. O que o Satoshi tem a ver com isso que eu não entendi até agora? Jesus falou que o Satoshi ia fazer alguma coisa? Não exatamente, né? Parece uma conexão sem sentido, né? Mas se você ler um e-mail que o Satoshi Nakamoto enviou para o Cointelegraph, que é o maior site de notícias de criptomoedas, você vai ficar de boca aberta, Chico. Já tô. Em 2016, o Satoshi Nakamoto, para quem não sabe, foi indicado pelo professor Bagman Condry, desculpa que eu não sei falar o nome dele. Bagman Condry, não sei também não. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Economia pela sua magnífica contribuição para a sociedade. Inclusive, esse professor se ofereceu para representar o Satoshi na cerimônia de entrega, porém, o professor nunca recebeu uma resposta formal do Satoshi, pelo que temos conhecimento. Mas ele ganhou o Prêmio Nobel, o Satoshi? Eu acho que ele não ganhou ou não foi realmente indicado porque ele não respondeu. Sei. Então, mas o maior portal de notícias de criptomoedas recebeu um e-mail, supostamente do Satoshi Nakamoto, explicando os motivos pelo qual ficaria feliz em receber o Prêmio Nobel, como isso seria muito bom para a comunidade do Bitcoin e das criptomoedas, mas uma parte do e-mail chama atenção, que ele reclama um pouco dos ataques que o Bitcoin está sofrendo, das pessoas que querem desestabilizar a moeda, né? E ele fala o seguinte, abre aspas, se os hackers e os agentes secretos do governo não me atrapalharem e me deixarem trabalhar pela humanidade, então teremos boas notícias para os ricos e para os pobres. Senão, eu irei abandonar todos os meus projetos e migrar para outro lugar e deixar essas pessoas ruins se matarem em um grande holocausto nuclear. E aí, linka ou não linka a teoria com esse e-mail do Satoshi? Que isso, Rod? Mas é verdadeiro esse e-mail? Algumas pessoas acreditam que sim, outras pessoas acreditam que não, que tem indícios de fraude no e-mail, só que a verdade ninguém nunca saberá, né? Rod, a gente vai saber daqui de 2019 o que vai acontecer, né? É julho de 2019, tá marcado? 20 de julho de 2019. Rod. Algumas pessoas acreditam que se a gente chegar lá sem uma guerra nuclear, o Satoshi Nakamoto será uma das pessoas que apresentarão para o mundo essas novas tecnologias que irão transformar a humanidade. Então Satoshi Nakamoto se apresentaria à humanidade em 20 de julho de 2019. Rod, agora você trouxe Jesus Cristo, Chico Xavier. Que loucura, hein, Chico? Inteligência artificial, o Alien, Elon Musk, bilionários megalomaníacos, Trump,
Coreia do Norte. A gente não falou de alienígena, né? Será que podem ser os alienígenas também que se meteram aí? Cara, eu acho que é tudo misturado. É uma inteligência artificial alienígena espiritual. Rod, eu assino embaixo, Rod. Quero saber de vocês aí que estão escutando. O que vocês acham dessas teorias? Quem vocês acham que é Satoshi Nakamoto? Rod, depois de escutar isso tudo, você tem uma teoria sua? Você acha que tem uma aposta sua? Qual? No final das contas, Chico, não interessa quem é o Satoshi Nakamoto. Até porque ele não tem o poder para controlar ou mudar o Bitcoin. Ele já cumpriu seu papel, quem quer que ele seja. Rod, vamos cumprir o nosso papel agora, que é informar, aprender junto com o público aqui com o nosso podcast. Espero que o pessoal esteja gostando. Eu, como falei no começo do podcast, comecei a me interessar mais ainda. Quando o Rod me chamou para fazer esse podcast, eu falei, Rod, eu não entendo nada de criptomoeda. Eu falei, eu sei, mas é bom que ajuda, que você é o público. E agora estou me informando mais, estou lendo livros sobre, como eu falei. E, Rod, queria agradecê-lo por me apresentar esse mundo das criptomoedas. Já comprou suas primeiras bitcoins, já comprou suas primeiras altcoins, né? Comprei vários. O Rod me deu R$5 de bitcoin. Eu fiquei emocionado quando vi na minha carteira. Chegou rápido, fala aí. Chegou bem rápido, aí eu comprei mais um pouquinho. Depois eu usei parte das minhas bitcoins para comprar outras moedas. Eu nem sei como é que tá, porque estão lá no exchange. Mas comecei, Rod, comecei. É isso aí, vai de pouquinho em pouquinho, botando o que dá pra perder, que pode dar certo daqui a um tempo como investimento. Mas não somos conselheiros de investimentos, somos apenas amigos conversando sobre criptomoedas. E querendo aprender mais. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma questão, quiser que a gente fale sobre algum tema que você acha interessante sobre criptomoeda, manda um e-mail pra gente, contato@criptoque.com.br. Eu sou o Chico Rezende, comigo Rod Dio. Se quiser falar comigo, pode ir no meu Twitter, @RodDio. Lá eu falo bastante sobre criptomoedas. E sigam o Criptoque, o site, com um site de notícias. E nossas redes sociais, Criptoque no Twitter, Criptoque no Facebook, para ver notícias e saber sempre que a gente lançar um podcast novo. E na próxima quarta-feira, a Júlia Mendonça está de volta aqui conosco. E como disse o Rod, eu vou reiterar aqui, o site criptoque.com.br, você encontra notícias sobre criptomoedas, está muito legal o site. Então, se você visitava lá, ia lá todo dia para ver as novidades. E a gente também está pensando, né, Rod, se o público quiser, Rod, de fazer um episódio a mais por semana só sobre com notícia, o que você acha? Eu acho muito legal. Fazer uma duplinha, né? Faz um episódio temático igual esse que a gente está testando hoje, sem a parte de notícias, e um episódio, de repente, toda sexta-feira, pode ser, Chico? Eu acho legal. A gente já recebeu alguns e-mails, o pessoal falando, faz só de notícia pra eu acompanhar, então acho que a gente vai fazer, né, Rod? Eu acho a ideia boa. Vamos ver, vamos testar a partir de semana que vem também um episódio só com notícias toda sexta-feira. Vamos ver se a galera gosta, se gostar a gente continua, senão a gente para, né? Não custa testar. Tamo junto aí, Rod. Muito obrigado pela companhia, por me deixar com medo. Vou dormir agora com a luz acesa por causa disso. E a gente vai se ver na semana que vem, Rod. Um abraço. Até semana que vem, galera. #VoltaJúlia. Volta, Júlia. Tchau, tchau, gente. Tchau.